Queridos, abramos as nossas Bíblias no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 11. Por favor, abra aí a sua Bíblia e participe da leitura. Glória a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Leiamos então. Vamos ler do versículo 11 ao 15. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero convidar aqui o irmão João Carvalho para fazer uma oração. Você pode ficar sentado mesmo, pedindo a bênção de Deus para que essa palavra encontre guarida em nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai maravilhoso e bom, graça te damos por tudo, Pai. E aqui hoje sabemos, Senhor, que é o dia do pastor, e nós queremos parabenizar, Senhor, todos os pastores, Senhor. Em primeiro lugar, o nosso pastor Raposo, Senhor Jesus Cristo, que ele possa ter sempre sabedoria, Senhor, de conduzi-la. Toda a nossa igreja, assim como o pastor Valbert, o pastor Wender e os demais pastores, Senhor. Dê vida longa a eles, Senhor. Abençoe ricamente, Senhor. Abençoe seus familiares, Senhor. Que ele possa conduzir todo esse rebanho, Senhor, até as mansões celestial, até Canaã celestial, Pai. Pai amado, Pai santo, abençoe a cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Já oramos a Ti, Senhor. Você sabe o que passa na cabeça, Senhor, e o sofrimento que cada um estão sentindo, Pai. Você sabe todas as coisas. Você nos conhece até antes, Senhor, do ventre da nossa mãe, Pai. Então, abençoe a cada um, Pai. Abençoe cada um dos irmãos. Abençoe nosso pastor Valbert, Pai, que vai usar este microfone, Senhor. Que tudo que ele for falar, Senhor, venha de Ti, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos. Com base no texto sagrado que lemos, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao 15, nós queremos falar sobre o tema, o crente e a busca pelo avivamento. Guarde bem essa mensagem no seu coração, porque eu tenho a mais absoluta convicção de que Deus já está falando com você, de que Deus está falando com a igreja através da palavra e também através da oração, porque quando nós oramos, a oração ela não é um monólogo, a oração ela deve ser um diálogo entre o crente e Deus. E quando você verbaliza, fala, coloca as suas necessidades, expressa a sua gratidão e a sua adoração a Deus, Ele também fala contigo. Ele fala no seu íntimo, na sua mente, no seu coração. Então Deus já falou contigo nesta noite, eu não tenho dúvida disso. Talvez você não tenha sentido ainda o falar e o agir de Deus, mas Ele vai continuar falando, e até o término desse culto, aqueles que ainda não sentiram, sentirão, porque Ele está entre nós, para receber o nosso louvor, receber a nossa adoração, e também ouvir
o nosso clamor, atender às nossas necessidades. Então, nós, todos os tempos da nossa existência, em todo o tempo, seja hoje, amanhã, ou também no tempo que já passou, nós precisamos de uma vida avivada na presença de Deus. E o texto que nós lemos, 2 Crônicas, capítulo 7, esse texto mostra o cuidado que Deus tem, para com o seu povo, não só na época em que esse texto foi escrito, e no diálogo que Deus estabeleceu com o rei Salomão, um tempo de glória, de celebração, de louvor e de adoração a Deus, porque foi um tempo em que ele convocou toda a congregação de Israel, todo o povo de Israel, para louvar e adorar a Deus e oferecer a Deus sacrifícios, holocaustos, sacrifícios de louvor. E ele convoca toda a congregação de Israel. E eu estou falando quando eu falo da congregação de Israel, eu falo de toda a nação de Israel. Ele convocou todo o povo para oferecer a Deus em festa. Ele estava celebrando a Deus, ele estava cultuando a Deus. Deus falou com ele naquele tempo, mas Deus também fala em tempos difíceis, tempos de adversidades, de conflitos, de angústias. E Deus sempre mostra para com o seu povo o cuidado que ele tem. O cuidado que ele tem para com a sua vida, o cuidado que ele tem para com a sua casa, para com a sua família, e em especial para com a sua alma. Deus tem um cuidado todo especial para com a tua alma, porque primeiramente ele morreu pela tua alma, e ele deseja que a tua alma seja liberta, viva feliz, alegre, em comunhão com o Espírito Santo, desfrutando daquilo que ele tem reservado à sua alma, e assim possa chegar no céu de glória. Então, em todos os tempos, e esse texto nos faz refletir dessa maneira, em todos os tempos, Deus tem buscado o bem-estar da sua alma e das nossas vidas. E por isso mesmo, nós observamos nesse texto que o próprio Deus faz promessas extraordinárias para o seu povo. O texto bíblico deixa claro que o Senhor apareceu a Salomão, no versículo 11. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. E aí, de noite, diz a Bíblia, de noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse. Ou seja, esta é a segunda vez que Deus aparece a Salomão. A primeira foi quando foi para iniciar o seu reinado, em que ele teve a oportunidade de pedir a Deus sabedoria para sair e entrar no meio do povo. E agora Salomão está alegre, está satisfeito, celebrando a Deus, porque ele intentou no seu coração de construir o templo, de construir o palácio real. E diz o texto muito claramente que tudo que ele colocou no coração em fazer, ele fez com muito êxito. E ele estava agora agradecendo a Deus. E aí Salomão convoca todo o povo para a grande festa de consagração do templo. Na linguagem de hoje, de inauguração do templo. Deus não deu o privilégio a Davi, o seu pai, para que ele construísse o templo. Mas Deus deu ao filho de Davi, Salomão, esse privilégio. E agora ele está alegre, agradecido. E ele ora ao Senhor com toda a congregação. Observe que eu quero chamar a sua atenção, não sei se meu irmão está com a Bíblia aberta, mas se não tiver pode abri-la, no capítulo 7 de 2 Crônicas. Salomão, ele ora a Deus. O versículo 1 afirma, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu toda a casa. Bendito seja o nome do Senhor. A glória do Senhor encheu a casa, e a glória foi tão forte que os sacerdotes que estavam ali para oferecer os sacrifícios a Deus, para conduzir o louvor, os levitas e todo o povo que estava fora da congregação, fora do templo, para aquela grande celebração,
quando Salomão orou, a glória do Senhor encheu a casa, e eles não puderam entrar no templo, porque a glória encheu todo o templo que estava sendo consagrado a Deus. Aqui o versículo 2 diz assim: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele momento, meus irmãos, foi um momento extraordinário. Salomão e toda a congregação passam nada mais, nada menos do que 7 dias oferecendo sacrifícios de louvor a Deus, sacrifícios de animais a Deus, as gorduras dos animais a Deus. O texto sagrado diz que ele ofereceu, no versículo 8, sacrifício de 22 mil bois. Olha, irmão, eu já conheci muitos fazendeiros, mas eu não conheço nenhum fazendeiro que tenha 22 mil bois. É muito boi. E Salomão ofereceu 22 mil bois, está na palavra, versículo 8. Ele matou 22 mil bois e ofereceu a Deus, e o povo se alimentou também. Aquela carne também serviu para alimento do povo. Ele ofereceu a Deus em sacrifício e o povo se alimentava. E além dos 22 mil bois, o texto diz que ele ofereceu 120 mil ovelhas. Você já parou para pensar, para refletir na grandeza desse sacrifício? Salomão ofereceu o que ele tinha de melhor. Meus irmãos, nós devemos, e eu aprendo isso aqui nesta noite, com essa palavra, nós devemos oferecer a Deus o que nós temos de melhor. Às vezes nós queremos oferecer o resto para Deus, o resto do nosso tempo, o resto do nosso dinheirinho. A gente vai dar uma oferta, tira a notinha de R$2, talvez tem R$100 no bolso, tira a notinha de R$2, aquela moedinha de R$1, para dar o resto para Deus. Deus, Ele quer o meu melhor, a minha melhor obediência, o meu melhor sacrifício, o meu melhor louvor, a minha melhor adoração. Salomão foi o homem mais rico da face da terra, porque ele orou a Deus, e quando ele orou a Deus, no primeiro encontro que ele teve com o Senhor se apresenta a ele, e pede-me o que tu queres, e ele não pediu riqueza, ele não pediu dinheiro, ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu metais preciosos, ele pediu sabedoria a Deus. E tanto é que Salomão é considerado um dos homens mais sábios da face da terra. Mas além da sabedoria que Deus lhe deu, Deus lhe acrescentou grandeza, riqueza. A rainha de Sabá sai ali da África para visitar Salomão, e ela se impactou com a grandeza do império, do reinado de Salomão. Ela ficou tão contente, tão alegre, porque não disseram tudo aquilo acerca de Salomão, da sua sabedoria, da sua sapiência, da sua grandeza, do seu poder, do seu império, do seu reino, porque ele foi obediente a Deus, ele pediu sabedoria a Deus, mas ele reconhece que tudo veio de Deus. E agora na consagração do templo ao Senhor, ele convoca a igreja, a congregação, o povo de Israel, a nação de Israel, o povo do Senhor, para oferecer sacrifício. Não era só naquele local, era uma região que estava lotada de pessoas da comunidade de Israel, para oferecer a Deus 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Era muito animal. Ele ofereceu com alegria, ele ofereceu a Deus, e Deus recebe com alegria, Deus recebe o louvor, Deus recebe a adoração. E na consagração do templo, do altar, ele enche o templo da sua glória. A glória era tão grande, era tão preciosa, era tão intensa, que os próprios sacerdotes não conseguiam entrar no templo. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero dizer para você, se você oferecer a Deus o que você tem de melhor,
a Deus, a sua melhor adoração, o seu melhor tempo, a sua dedicação a Deus, Deus vai encher a sua vida da glória dEle, da graça dEle, do poder dEle, da autoridade dEle. Você será um crente fiel, íntegro, santo, preparado para desfrutar das grandezas e das glórias que Ele tem para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, depois de toda aquela festa, alegria, celebração, foram 7 dias de festa. Mas o povo não saiu depois do 8º dia. 7 dias foi só para consagrar o templo. O povo continuou. Salomão só vai liberar o povo, diz o texto sagrado, no 23º dia. 23º dia, o povo foi liberado para voltar para as suas tendas, para as suas tribos, para as suas casas. Estavam lá, se alimentando, celebrando. Judeu gosta de festa, assim como o crente também gosta de festa. Por isso que nós temos os nossos congressos, as nossas conferências. Às vezes a gente se cansa de pagar a inscrição, mas é assim mesmo, é para glorificar a Deus, é para exaltar o Senhor, é para fortalecer a igreja. Nós estamos aqui nesta noite numa festa, porque tudo é para a glória do nome do Senhor. Então, depois daquela festa, da alegria, da celebração, a vida volta ao normal. Tem até um hino que depois do culto vem a segunda-feira, né? Depois do culto você vai ver quem você vai ser depois do culto. Aqui a gente se alegra, é festa, é glória a Deus, é línguas estranhas. Alguns ainda falam línguas estranhas. Ainda tem aqui crente que fala língua estranha. Aqui ainda tem crente que fala línguas estranhas. Aqui ainda tem crente que profetiza. Ainda tem crente que tem visões, revelação de Deus. É isso que Deus quer para o seu povo. Estou falando de avivamento ou reavivamento. E nós precisamos ser reavivados, para que no culto nós tenhamos visões. Não é proibido no culto o irmão ser revelado, receber uma revelação de Deus, ter um sentimento de Deus, compartilhar aqui no microfone para edificar as vidas. Não é proibido você falar em línguas estranhas, não é proibido você salmodiar, profetizar. Nós estamos na presença do Senhor. E a palavra de Deus diz, escrita pelo apóstolo Paulo, que aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Quem está entendendo esse mistério de Deus aqui? Então não tenha medo, não tenha vergonha se você sentir de Deus. Não é porque o pregador está pedindo, não é porque o pregador está mandando, mas se você sentir de Deus de profetizar, profetize. Sentir de Deus o desejo de falar em línguas estranhas, fale. De interpretar as línguas, interprete, porque tudo é para a glória do Senhor e a edificação da igreja de Cristo Jesus. Aleluia! Então, depois daquela festa, tudo volta ao normal. Versículo 10. Você está com a Bíblia aberta aí? Versículo 10 diz assim: no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos voltaram alegres, de coração contente, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão, a Israel e ao seu povo. O que é que eu aprendo aqui? Tudo vai voltar ao normal. O lavrador vai voltar a lavrar a terra. O comerciante vai voltar a vender e a negociar a sua mercadoria. O pastor vai voltar a cuidar das suas ovelhas. Tudo vai voltar ao normal. O músico vai voltar a cantar. O empregado vai voltar ao seu departamento da empresa ou do setor público. O funcionário público vai voltar para a escola. Tudo volta ao normal. Mas vai voltar ao normal, abre aspas, com o coração cheio de alegria, cheio de contentamento, com o coração cheio de graça, de poder de Deus, para enfrentar a normalidade da vida, não se esquecendo de que Deus está em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Não é o normal numa vida sem sentido, é o normal que não é tão normal assim. Entendem?
Não é o normal assim. Por quê? Porque você está cheio, saiu do culto de celebração, do culto do domingo, uma festa a Deus. Segunda-feira começa mais uma semana de trabalho, de luta para o motorista, de luta para o funcionário, de luta para a doméstica, de luta para o trabalhador e a trabalhadora, mas alegre, coração cheio do Espírito Santo, porque veio adorar a Deus, veio sentir a presença de Deus, veio receber renovo espiritual. Glória a Deus. Quem sente a presença do Senhor nesta noite aqui e compreende o propósito de Deus, esse culto é uma festa. Quando nós nos reunimos para... É certo que há festas mais específicas, os congressos, as conferências, como vai vir na próxima final de semana, a conferência da UFADEB é uma festa específica, mas o fato de nós estarmos aqui nesta noite, numa celebração, amanhã, no culto de segunda-feira, inclusive a congregação Getsemane vai estar sendo apresentada amanhã, e os irmãos deverão aproveitar para estar se congregando no culto de segunda-feira, amanhã no culto de segunda-feira, na terça, enfim, todo dia é dia de nós celebrarmos a Deus. Todo dia é dia de nós glorificarmos a Deus. Mas além disso, nós temos as festas específicas. Aniversário de vocal, aniversário do ciclo de oração, aniversário de jovem, etc. e tal. E é o momento oportuno de nós nos renovarmos, de nós engrandecermos e exaltarmos o nome do Senhor nosso Deus. Eles voltaram alegres, contentes, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, tinha feito a Salomão, tinha feito a Israel e tinha feito a todo o povo. Então, meu irmão, você veio a esse culto nesta noite. Não foi só para marcar na agenda, na sua agenda, porque você não tem nada para fazer no domingo à noite. Não. Você veio aqui e deve ser esse sentimento, com espírito de adorador. Você veio aqui para adorar. Você veio aqui para exaltar o Senhor. Por isso que o culto não pode ser um culto frio. Não pode ser um culto engessado. Não pode ser um culto mecânico. É o Deus que libera, é o Deus que ordena, é o Deus que determina, é o Deus que orienta. Nós temos uma liturgia, mas não estamos presos dentro da liturgia, porque a obra é de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus, o Espírito Santo está aqui para operar conforme a sua vontade e o seu propósito. Aleluia! Então aproveite o culto, não fique de boca fechada. Não é preciso eu pedir para você dar glória a Deus, aleluia, porque o culto é feito pelos crentes, é glória a Deus, é aleluia, alegre-se na presença do Senhor, a palavra vai ardendo, a palavra vai queimando, a palavra vai falando e você vai glorificando, e o culto vai ficando quente, vai ficando alegre, vai ficando dinâmico, o Senhor vai recebendo o louvor e a adoração. Amém, meus irmãos? Então compreenda isso. Após esses momentos de glória, que o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez e lhe diz, olha o que o Senhor diz agora, tudo vai voltar ao normal, mas com a graça, com o poder, com a alegria, com a presença do Espírito Santo. É assim também na sua vida. Eu sei que a grande maioria dos irmãos aqui trabalham, amanhã é segunda-feira, vai voltar ao normal. Mas você vai estar com a presença de Deus, o Espírito Santo lhe conduzindo, lhe orientando. Alguns estudam, o Espírito Santo vai estar lá na sua sala de aula para enfrentar os desafios, como aconteceu com o povo. Então Deus fala a Salomão. O Senhor apareceu de noite para Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Irmão, como é bom a gente ouvir de Deus e ter a certeza de que as nossas orações, elas são respondidas por Deus. Se Deus aparecer para você e dizer, meu filho, ouvi a tua oração. Eu trago a resposta da tua oração. Não te preocupa, porque eu estou cuidando de tudo. É assim que Deus faz. Ele está dizendo para mim, para você, a questão é que às vezes nós não sentimos, nós não conseguimos distinguir, nós conseguimos diferenciar, não conseguimos identificar a voz de Deus. Não precisa você ouvir a voz de Deus de forma audível. Isso é para poucos privilegiados. Mas Deus sempre está falando conosco. Sempre, nos mínimos detalhes, tem a ação de Deus. Tem o agir de Deus. E às vezes não conseguimos perceber. Às vezes não conseguimos identificar um livramento, uma proteção, um cuidado. É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus cuidando de nós.
Aleluia. Deus cuida de você. Vire para o seu irmão e diga assim: Deus, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Vamos fazer desse culto um culto dinâmico. Deus tem cuidado de ti. Aleluia, glória a Deus. Meu amor, Deus tem cuidado de ti. Obreiros, Deus tem cuidado de vocês. Vocais, Deus tem cuidado de vocês. Crianças, adolescentes, Deus tem cuidado. Igreja, de uma maneira geral, Deus tem cuidado de ti. Feche seus olhos e adore a Deus por um instante. Sinta o cuidado do Senhor, sinta a brisa do Espírito Santo, sinta o poder do Espírito Santo nesta noite. Deus tem cuidado de ti, Deus tem cuidado da tua vida, Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da tua família, Deus tem cuidado dos teus projetos, Deus tem cuidado de ti. Aleluia. Me dê mais um pouquinho de retorno, irmão Jefferson, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Deus disse para Salomão: ouvi a tua oração, Salomão. Escolhi este lugar para receber os meus sacrifícios. Escolhi este lugar para a minha glória. Deus pode dizer para mim nesta noite, para você também: escolhi este lugar para receber a tua adoração nesta noite. Escolhi este lugar para te mostrar que estou contigo. Escolhi este lugar para te dizer que te amo. Aleluia. Glória a Deus. Deus diz para você: eu escolhi este lugar nesta noite para dizer que eu tenho cuidado de ti. Aleluia. Deus está na frente, Deus está na frente, Deus está guiando, Deus está guiando, Deus está guiando, Deus está guiando, Deus está cuidando, Deus está protegendo, Deus está protegendo. Aleluias. Olhe para mim, por favor. Com esse versículo 12, o Senhor sela a aliança que ele havia feito com Salomão. Ele faz promessa. Deus faz promessa para Salomão. Mas antes de fazer as promessas, ele também faz advertências. Cuidado. Porque Deus cuida de nós. Porque Deus nos ama. Porque Deus nos protege, Ele também nos adverte. Depois da advertência vem a promessa da bênção, da cura, da bonança, da prosperidade, da paz, da multiplicação, do crescimento. Mas antes vem a advertência. Deus faz a advertência para a sua igreja, porque a palavra de Deus usada por Deus, escrita pelo homem de Deus, dirigida a Salomão, não se limitou àquela época, não se limitou àquele povo. Chega a mim e a você. O princípio perpetua, o princípio permanece e tem o mesmo valor e o mesmo sentido para nós hoje aqui, para a igreja do século 21, para nós cristãos do século 21. Então, a advertência de Deus a Salomão, a Israel e a todo o povo em todos os lugares e em todos os tempos. Antes de prosseguir as suas promessas, ou as promessas que ele tem para o seu povo, independente do lugar, do tempo, da cultura, Deus adverte, chama atenção para os perigos e as consequências da desobediência. Deus chama atenção para os perigos, as consequências da desobediência. Versículo 13. Você está com a Bíblia aberta ainda? Versículo 13 diz assim: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui sempre, Deus ao falar essa palavra, ele usou aqui, o escritor usou o termo condicional, o se, uma condição. Se eu cerrar os céus, se não chover, se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Essa advertência, ela só se cumprirá, e no caso deles lá,
só se cumpriria se o povo quebrasse a aliança com o Senhor. Como se observa de forma mais clara, essa mesma mensagem, também escrita no livro de 1 Reis, capítulo 9, versículo 3 a 9, e aqui também no capítulo 7, no versículo 19 em diante. Vou ler para você. A advertência continua. Está no versículo 13, depois o escritor pula para o versículo 19 e ele também vai repetir essa mesma mensagem. Você poderá conferir depois. No primeiro livro dos Reis, capítulo 9, do versículo 3 a 9. É a mesma mensagem. Porém, se vocês se afastarem de mim. Vou ler a partir do versículo 17. Se você andar diante de mim, estou falando com Salomão, Deus falando com Salomão. Se você andar diante de mim, que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Porém, aí vem o versículo 19, a advertência. Se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que santifiquei ao meu nome. Tornarei o templo motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos, e todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, né? Estavam celebrando a Deus, estavam glorificando a Deus, oferecendo sacrifício alegre. O templo tão exaltado ficará espantado e perguntará: olha, que palavra dura. Por que o Senhor fez isto com esta terra e com este templo? Por que o Senhor fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor. Estão entendendo, meus irmãos? Por que o Senhor fez isso? Por que destruiu os muros, ou permitiu? E Deus usou o ímpio, caldeu, Nabucodonosor, no ano 586 a.C., para vir sobre Jerusalém, destruir os muros de Jerusalém, arrancar os portões, levar as joias, as pedras preciosas, os utensílios da casa do Senhor e levar para a grande Babilônia e lá profanar os utensílios de Deus. Destruir o templo de Jerusalém. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse com a sua nação, com o seu povo, com o povo que Ele chamou pelo seu próprio nome, com o povo que Ele recebeu sacrifícios agradáveis às suas narinas, 22 mil bois, 120 mil ovelhas no sacrifício de consagração do templo, o povo em festa alegre, Salomão, e agora o templo destruído. Aqui é só uma advertência, mas eu estou dizendo que essa advertência, ela se concretizou. Vocês sabem, vocês conhecem a Bíblia. E aí o Senhor diz: por que o Senhor fez isto com esta casa e com esta terra e com este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito. Meus irmãos, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso Ele trouxe esse mal sobre eles. Foi isso, exatamente isso que aconteceu. O povo abandonou a Deus, se afastou de Deus, deixou de ouvir os verdadeiros profetas para ouvir falsos profetas. E sabe o que aconteceu? Veio a punição de Deus. E muitos não entenderam, mas por que Deus permitiu? Por que o Senhor fez isso? Porque eles abandonaram o Senhor. Meus irmãos, esta advertência se cumpriu. E ela também pode se cumprir na vida de igrejas, de grupo de crentes, e de crentes individualmente, que se afasta de Deus. Talvez você não vai entender, mas por que fulano de tal era um tão bom pregador? Quantos pregadores vocês já viram pregando, talvez aqui nesse púlpito? E hoje,
para a nossa tristeza, para a tristeza deles, estão afastados de Deus, derrotados, amargurados, angustiados, deprimidos, ovelhas feridas, pastores feridos. Por que isso? Porque se esqueceu do Senhor, seu Deus. Porque abandonou a palavra. Porque abandonou a oração. Porque esqueceram de buscar ao Senhor. Como diz a Bíblia, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se esqueceram de ler a Bíblia. Se envaideceram, enriqueceram, prosperaram e acharam que a vida se limita a essa vida física, a essa dimensão material, e se esqueceram que a principal vida é a vida enxertada na videira verdadeira, porque Jesus Cristo é o lavrador. Se esqueceram que nós estamos caminhando para o céu, e lá é o nosso descanso, para lá que nós iremos morar. Se deixaram envolver com as coisas desse mundo, se envolveram com as coisas passageiras, efêmeras, que afasta o homem de Deus, que satisfaz o ego, que satisfaz o prazer carnal, mas não passa de um momento, de um prazer momentâneo, que leva o homem para a destruição, que leva o homem para o inferno. Esqueceram dessa palavra, e olham para trás. Era uma irmã tão abençoada, do círculo de oração, cantava no vocal, pregava muito bem, era um pregador, era um professor. E hoje, cadê? Salomão, quando ora a Deus, ele pede sabedoria a Deus para sair e entrar no meio do povo, porque começar bem, a grande maioria começa, mas da mesma forma como eu e você começamos bem, servindo a Deus, do primeiro amor, orando a Deus, oramos ao Senhor, para não esfriar no amor, para não perder o primeiro amor, porque nós precisamos terminar bem na presença do Senhor, porque serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Glória a Deus. Meus irmãos, mas Deus, por ser um Deus de amor, não se preocupe com o relógio hoje não. Não se preocupe com o relógio. Amém? Porque a gente já vem para o culto pensando em sair do culto. Alguns já vêm para o culto pensando na hora de terminar o culto. Nós não somos desorganizados. Eu sou um pastor que primo pelo horário. Mas tem dia que é com Deus, não é com o homem. Tem dia que é com o Espírito Santo, não é com o homem. E nesta noite, como em todo culto, o Espírito Santo está na frente, mas esta noite é uma noite especial, porque Deus falou comigo, quer renovar, quer restaurar, quer libertar, quer curar. Halabashuri candalaias. Reaya shuri andalá candalaia shuri andalaias. Aleluia! Glória a Deus! Essa advertência se cumpriu na vida do povo de Israel. E ela pode se cumprir na vida de igrejas, de grupo de irmãos, de crentes individualmente, caso deixem de obedecer a palavra de Deus. O pastor Wendel está dizendo que na Europa já acontece isso. Lamentavelmente, templos que se fecharam, porque deixaram o Senhor. Meus irmãos, não podemos deixar a palavra, não podemos deixar de obedecer os ensinamentos de Cristo. Nós precisamos nos voltar, como nunca, para a palavra. Não se deixe ser influenciado por esse mundo. Nós é que precisamos influenciar esse mundo, pelo poder da palavra que há em mim, que há em você. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muitos crentes sendo influenciados pelo mundo, pelo comportamento mundano, na maneira de se vestir, na maneira de andar, no trato.
Não seja influenciado. Influencie, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. Então, precisamos voltar à humilhação. Precisamos voltar à oração. Porque é que muitos dos irmãos só chegam aqui depois dos 30 minutos que a igreja deve estar orando. É preguiça? É comodismo? É frieza espiritual? Domingo, meio de semana até entendo, porque os irmãos estão trabalhando. Mas no domingo, que era para estar aqui 6 da tarde, para começar o culto com oração, 70% a 80% só chegam depois de 6h30, quando a oração tem encerrado. Nós precisamos voltar à oração. E não é só essa oração do culto, que ela é muito importante, mas até ela, muitos têm deixado de participar. Eu vejo o pastor Raposo reclamando, no culto de segunda-feira: irmãos, vamos nos ajoelhar. 20 minutos de oração, e muitos ficam sentados batendo papo. Como é que Deus vai agir dessa forma? Como é que Deus vai trabalhar dessa forma? Como é que Deus vai operar milagres? Nós queremos ver milagres, cura, libertação de almas, de pessoas sendo libertadas. Mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos nos humilhar. Nós nos envaidecemos, nós crescemos, enriquecemos. Temos tempo com ar-condicionados, bancos acolchoados. Mas o que é isso se não tiver a glória de Deus? Isso não vale nada se a glória de Deus não estiver aqui. Isso não vale nada se o Espírito Santo não estiver aqui. Se o poder do Espírito não estiver em nós, no nosso coração, isso não vale nada. Isso agrega, mas o que importa mesmo é a presença do Senhor, é o Espírito de Deus, é a união, é a comunhão. Precisamos voltar à oração. A gente faz uma vigília, convoca os irmãos para a vigília. Não aparece 10% dos irmãos na vigília. A gente faz com um evangelismo, um plano salvador. Não aparece 20% dos irmãos. Como é que nós queremos uma igreja forte? Não venha com justificativa, dizendo que não tem tempo, porque Deus é que te dá o tempo. Está faltando prioridade nesse tempo. Está faltando priorizar o tempo, que é de Deus. Porque se Ele quiser, Ele pode tirar você da face da terra hoje mesmo. Porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono do tempo, Ele está acima do tempo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos ama, Ele nos adverte. Ele nos adverte. Essa palavra, não pense você que ela está só daqui para aí, ela também vem para cá. Ela também serve para mim, ela também serve para os obreiros. Você pode dizer amém? Então precisamos voltar à humilhação, à oração, nos converter. Pastor, já aceitei a Jesus há 20 anos, há 30 anos. Todo dia nós precisamos nos converter a Cristo. Pare de reclamar, pare de murmurar. Deus tem te dado graça, tem te dado força, tem te dado ânimo, tem te dado alegria, escreveu o teu nome no livro da vida, perdoou os teus pecados, você é crente, você vai para o céu. A luta está grande, você não está sozinho. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, vocês vão vencer, porque Jesus venceu, Ele vai nos dar a vitória. Eu sei que a gente chora, às vezes a gente grita, mas continue firme, servindo ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. O Senhor promete restaurar a nossa vida. Promessas de Deus a Salomão, promessas de Deus ao povo que estava sob o reinado de Salomão, e promessa de Deus para nós. Após as advertências, Deus, pelo seu amor, pelo seu zelo e pela sua graça, nos apresenta a palavra de esperança, palavra de renovo. Nem tudo está perdido. Eu creio, e eu peço graça e misericórdia de Deus, porque eu também preciso. Também sou homem como os irmãos, cheio de falhas, imperfeito como vocês. Porque a perfeição nós só alcançaremos na sua plenitude quando deixarmos esse mundo. A Bíblia diz,
Aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível, nosso corpo, no sentido, não no sentido de corrupção mundana, mas de se deteriorando, de envelhecendo. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós entraremos na glória. Seremos arrebatados. Quantos têm ainda essa esperança de que vai ser arrebatados? Se não for possível, porque pode ser que Jesus não venha antes de você, ou venha depois de você morrer, mas se você morrer em Cristo, ou se nós morrermos, nós seremos ressuscitados em um corpo glorificado, corpo glorioso. Então, após essa advertência, Deus fala e traz uma palavra de renovo, de esperança. Diga aí para o seu irmão agora que está do seu lado: Deus ainda tem uma palavra de esperança e de renovo. Glória a Deus. Você quer ouvir essa palavra de renovo? De esperança? E diga assim: fale, pastor. Eu vou falar. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está a palavra de esperança. Quem entendeu? O Senhor deixa explícito aqui 4 condições para que você, para que nós, independente do momento em que nós estamos vivendo, 4 condições para receber da parte dele o reavivamento espiritual. Eu pergunto aqui nessa noite, começando pela criancinha. Olhe para mim, criança. Olhe para mim aqui, vocês. Começando delas, adolescentes, jovens, senhoras e todos. Quantos querem receber reavivamento espiritual? Eu vou perguntar de novo, porque parece que alguns não querem. Quantos querem receber reavivamento espiritual? Diga glória a Deus. Agora deu para ver que todos querem. Deus diz: tem 4 condições para você receber esse reavivamento. Pastor, eu preciso ter força, coragem para orar. Que não é fácil. Quem diz que é fácil orar, levantar de madrugada, 5 da manhã, para orar, não é fácil não. Mas nós temos que vencer o nosso eu, vencer o comodismo, vencer a sair da zona de conforto. Quem diz que é fácil participar das orações de 5 da tarde aqui, do círculo de oração, das vigílias? Não é fácil. Da consagração, mas nós temos que participar. Nem que seja se arrastando, mas participe. Leve a sua cruz, nem que seja chorando, arrastando-se, mas leve, porque um dia você a trocará por uma coroa de glória. Está difícil? Estou sem vontade de ir para o culto, mas eu vou vencer essa minha falta de vontade e vou para o culto. Não estou animado para ir para a escola bíblica, vou deixar o sono, vou deixar a preguiça e vou para a escola bíblica dominical. Não estou sentindo vontade de ir para o GF. Tem dia que eu também estou assim. Hoje eu não vou para o culto não, estou cansado. Trabalhei muito hoje, mas eu me lembro, eu tenho uma chamada. E não é só para ser pastor, é para servir ao meu Deus. Eu vou para o culto, chego cansado e saio daqui renovado na presença do Senhor. Então vença esse comodismo, essa preguiça, falta de desejo, de ânimo. Mas aí tem 4 condições. Quais são elas, pastor? Orar. Olha a primeira condição. Orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar. Você tem orado, irmãos? Está chegando nem 6h30 para orar. Hoje você orou, graças a Deus. Você tem orado em casa? Tem orado? Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, orai sem cessar. Você sabe o que significa orar sem cessar? É estar sempre ligado com Deus.
em sintonia com Deus. Você sintoniza lá uma rádio, você vai sintonizar em Deus, cantando louvor a Deus durante o dia, ouvindo louvor. Às vezes eu estou dirigindo no carro sozinho, ouvindo o hino, e me leva a chorar, que dali é um momento de oração, de adoração a Deus. Oh, glorifica a Deus, eu me emociono. A letra do hino fala comigo. Eu sei que acontece também com você. Você está lavando roupa, fazendo a comida, ouvindo o hino, está ligado no céu. O crente, a conversa dele é com o céu, é com a Bíblia, é com louvor. Pare de ouvir, falar, perder tempo em televisão, assistindo série, assistindo outra coisa qualquer. Ligue-se com Deus, vai ouvir e alimentar-se de Deus, porque quanto mais você se alimenta de Deus, mais Deus fala contigo e fortalece a tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não olhe para o relógio. Então orar é a primeira condição. Diga comigo, a primeira condição, orar. Meu irmão não tem orado, minha irmã não tem orado. Quando eu estou dizendo não tem orado o suficiente, eu preciso orar mais, eu reconheço. Os irmãos precisam orar mais ou não? Já estão orando o suficiente? Já? João Carvalho, tem orado o suficiente, João Carvalho? Eita, João Carvalho, se liga na mensagem. Amém? Orar. Mas antes de orar, desculpa, eu pulei, é humilhar. Humilhar-se. É a primeira condição. Eu me equivoquei aqui. É humilhar-se. O povo de Deus deve reconhecer as suas falhas, incapacidades, mostrar a verdadeira tristeza por seu pecado e renovar o compromisso de seguir os desejos, os planos e os propósitos de Deus. Humilhar significa reconhecer a pobreza espiritual e a necessidade desesperada da misericórdia de Deus. Mateus escreveu no capítulo 5, no Sermão da Montanha, no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, desprovido de orgulho, dependência de Deus. Nós precisamos de Deus, irmãos. Então, humilhe-se diante do Senhor. Reconheça que você é pequeno, que você é pequena, e que você só é alguma coisa porque Deus tem lhe abençoado. É Ele que tem lhe dado graça, sabedoria, saúde, vigor e tudo mais. Então, humilhe-se diante do Senhor. Segunda condição, orar, já falei. Terceira condição, buscar a minha face. O povo de Deus deve se voltar para Deus e buscar a sua presença com fervor. Buscar a face do Senhor. Isaías escreveu no capítulo 55, versículos 6 e 7, sobre a necessidade de buscar o Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aqueles que me buscam de todo o coração me encontrarão, disse o profeta Jeremias. Então nós precisamos humilhar, orar e buscar a face do Senhor. E a última condição, a quarta, converter-se dos seus maus caminhos. O povo de Deus deve genuinamente se arrepender, confessar os seus pecados e abandonar os pecados. Meu irmão, com pecado você não entra no céu. Em pecado você não chega no céu. A não ser que você, na rua, antes de morrer, peça perdão, misericórdia, se humilhe, chore, lastime. Deus pode perdoar. Mas vigie, a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Para quê? Para que não entre em tentação. Então, humilhe-se, ore, busque a face de Deus e se arrependa, converta-se dos seus pecados. Faça uma análise, faça uma reflexão. E depois de tudo isso, cumpridas essas exigências, essas condições, eu vou encerrar. Deus está dizendo: eu ouvirei dos céus. Fique de pé, por favor. Eu ouvirei dos céus. Quantos querem ser ouvidos por Deus aqui nesta noite? Eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados. E eu sararei a sua terra. Queridos, há muitos crentes doentes. Há igrejas doentes. A nossa nação está enferma. Precisamos orar pelo nosso país.
pela nossa cidade. Está enferma, está doente, nosso estado. Mas Deus está dizendo para mim e para você, assim como Ele ouviu a oração do povo de Deus no passado, que voltou. E o Salmo de número 126, o salmista diz: nós estávamos como quem sonha. É verdade mesmo. O que está acontecendo conosco é verdade. Deus quer devolver a alegria da salvação para aqueles que perderam. Não é um sonho, não é uma utopia, é uma verdade. Ele continua sendo Deus. Humilha-te, ore. Humilha-te, ore, busque a face de Deus, converta-se dos seus pecados. Ele vai ouvir do céu, Ele vai perdoar os seus pecados, Ele vai sarar a sua terra, a sua vida, a sua alma, a sua família, a sua cidade, o seu estado, a sua nação. Deus responde à oração do justo. Então, vamos orar para que Deus renove a sua vida. Eu disse que Deus quer renovar. Eu quero chamar o irmão Laércio. E nessa oração, antes da oração, ele vai dizer de um sentimento que ele teve. Ele tem aqui a autoridade para fazer isso agora, transferida por mim como pastor dessa igreja, dessa área, para dizer o que ele vai dizer, o que ele sentiu. E se tiver alguém que precisa vir aqui à frente, fazer uma aliança, não tenha vergonha disso. Ninguém vai olhar para você de cara feia. Você errou, você pecou, você falhou. Vem à frente. Renove, restaure essa aliança com Deus e com a igreja. Peça a misericórdia de Deus. E Deus vai renovar, restaurar, sarar e curar. Após essa oração, os vocais estarão louvando a Deus. Fale o que o senhor sentiu. Irmãos, a paz do Senhor. Enquanto eu estava orando, passei o microfone para o Tiago, eu olhei assim na minha mente, que Deus me mostra as coisas assim na mente, com os olhos fechados, vi muitas alianças quebradas, e eu falei no coração: Senhor, o que é isso? E veio ao meu coração que muitos irmãos estão com aliança quebrada. E aqueles que quiser, que sentir, que precisa, assim como eu, e que nós precisamos do Senhor, sempre está renovado. Abraão era amigo de Deus, precisou fazer uma nova aliança, não foi? Quanto mais nós. Então nós precisamos, irmão, aquele que quiser, vem aqui à frente, para fazer uma nova aliança, uma aliança séria com o Senhor. Porque Jesus, Ele está querendo renovar. Irmão, não é vergonhoso renovar a aliança com o Senhor. Vergonhoso é ouvir naquele grande dia: afastar de mim, eu não vos conheço, vós que praticaram a iniquidade, vós que quebraram a aliança comigo. Tem alguém mais que quer fazer, ou só esses dois? Tu também? Bem-aventurado, irmão, aqueles que se voltam para o Senhor. Vocês ouviram a palavra. Irmão, não era pouquinho não, era muitas alianças quebradas, assim, quebradas, rachadas. Então venha fazer esta aliança com o Senhor. Você não sabe o que pode acontecer. Nós somos tipo uma luz, para faltar é ligeiro. Então venha em nome de Jesus. Aleluia, faça essa aliança com o Senhor. Eu fiquei tremendo para falar para o pastor, para o servo do Senhor. E ele viu. Aleluia, louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. O mundo é mau. O mundo é mau, o mundo é mau, mas Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Venha, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha, venha ser renovado. Venha fazer essa aliança com o Senhor. Tem alguém para aceitar a Jesus desta noite? Se tiver, venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Hoje é noite de perdão, é noite de salvação, é noite de renovo. Deus falou que quer renovar, quer curar, quer alertar a seu povo. Venha, venha em nome de Jesus, não brinque. Deus, venha, venha, não fique com vergonha. Não fique com vergonha, venha. Você que se está sentindo com a aliança quebrada, não era só esses, era mais que estava com as alianças quebradas, aliança quebrada com Deus. E Ele falou meu coração, aleluia,
Aleluia. Irmão, peço para o irmão orar que eu estou ruim. Ora aqui, irmão, eu estou ruim. Levante suas mãos, por favor. Aleluia, aleluia. Levante sua mão. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche os olhos. Deus já está renovando vida neste momento aqui, Pai. Deus já está restaurando corações. Alianças estão sendo refeitas. Eu creio plenamente naquilo que Deus falou com o irmão Laércio. E eu acredito, meu irmão, que muitas alianças também serão refeitas aqui nesta noite. Em o nome de Jesus. Vamos orar? Levante sua mão acima da cabeça. Pai Santo, Pai Celestial. Em o nome do Senhor Jesus, nós já ouvimos a Tua palavra, Pai. E te pedimos, Pai, perdão pelas nossas falhas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e nós estamos aqui, Senhor, na condição, meu Pai, de arrependidos, contritos com o Senhor, pedindo, Pai, a Tua misericórdia. Tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia de nós, Pai, e restaura, Senhor, aqueles, Pai, que em algum momento tropeçou em alguma coisa ou falhou para contigo. Restaura, Senhor, aqueles que deixaram de orar, aqueles que deixaram de ler a Tua palavra, aqueles que deixaram de jejuar, aqueles que negligenciaram a obra missionária, negligenciaram, Senhor, o evangelismo. Restaura nessa noite para a glória do Teu nome, e que o Teu Espírito, Senhor, desça sobre o Teu povo neste momento e encha, Senhor, de alegria, para a honra e a glória do Teu nome. Assim nós te suplicamos, Pai, no nome de Jesus. Amém.